Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. O Paleta Atlântida, em Xangri-Lá, movimentou a orla com um dos principais eventos gastronômicos do Rio Grande do Sul. Milhares de pessoas e centenas de assadores estiveram reunidos na beira da praia. No estande das Secretarias de Desenvolvimento Rural e da Agricultura e Pecuária, o setor da proteína esteve presente. Além das representações institucionais do segmento, 10 agroindústrias apresentaram uma variedade de itens típicos, como carnes, queijos, geleias e mel. Seguramente é o maior churrasco de praia do mundo e Xangri-Lá repete esse evento mais uma vez, prestigiando a carne do Rio Grande do Sul. E aqui nesse estande eu vi muitas coisas diferentes, e até assando um jacaré, pescado nas lagoas de Xangri-Lá. Então essa é a diversidade gaúcha, um estado que está em superação. Aqui a carne, ela é muito diferenciada, a carne gaúcha, né? É a melhor carne do mundo, não vou dizer do Brasil, sem sombra de dúvidas. As nossas raças europeias que para aqui vieram são fantásticas, né? Então é importante que essa mistura de raças que nós temos aqui faça o padrão de qualidade das carnes. Eu sou produtor rural, eu sou criador de Angus, e a gente vê hoje a qualidade dessa carne gaúcha é ímpar. Não, já ganhamos campeonatos mundiais, não apenas do Brasil. Então a nossa carne é fantástica e merece ser prestigiada. Infelizmente, nós temos seca em algumas regiões. Seca anteriormente, enchente o ano passado e algumas regiões com seca novamente. Vamos superar, o gaúcho é um resiliente, o gaúcho é resistente e a força do gaúcho hoje está sendo demonstrada no Brasil inteiro, que os gaúchos colonizaram o Brasil. O agro que existe no Brasil hoje é a força do gaúcho que saiu daqui. E aqui os que ficaram também têm essa grande força e essa capacidade de recuperação do nosso estado. E voltamos ao tema da estiagem que atinge o Rio Grande do Sul e os efeitos na safra de verão. As áreas mais afetadas são aquelas semeadas no início de novembro, que apresentam floração abaixo do esperado, com queda de folhas e flores, resultando em perdas significativas de estruturas reprodutivas e potencial de decréscimo na produtividade. Para compreender a situação, vamos conversar agora com o assistente técnico estadual em culturas da Emater, Alencar Ruggeri. Tudo bem, Alencar? Tudo bem, Thaís. Bem em termos, porque nós estamos num período de estiagem e isso sempre não é bom falar de coisa ruim, mas temos que falar sobre isso também. Temos que enfrentar essa realidade e não culpar o mensageiro, né, Alencar? Sem dúvida. Bom, vamos fazer um panorama aí de como é que está a situação. Falei agora na abertura aí sobre perda de folhas e flores, mas tem também algumas fases aí já em estágio reprodutivo, né, com canivetinhos e até mais avançados. Como é que dá um panorama para a gente, especialmente da soja começando? Na verdade, assim, nós temos um ano muito complexo, certo, Thaís? Isso que você colocou, ela é verdadeira, certo? Mas não necessariamente a soja de novembro. Nós temos no estado um mosaico, eu tenho dito isso, que foi a forma que a gente tentou fazer uma questão mais lúdica daquilo que se apresenta no estado, porque nós temos uma variação muito grande das condições ambientais em diversos locais no estado. Então, dentro do mesmo município, dentro do mesmo produtor, você tem diferenças significativas em termos de rendimento, nesse momento, potencial de rendimento. Então, é uma situação muito complexa, porque quem está transmitindo, você está transmitindo um cenário de estado. E o cenário de estado, ele apresenta uma variação muito grande, que dificulta você estabelecer os parâmetros que são necessários para que qual é o tamanho da perda, que é a pergunta que todos querem saber. Então, tem produtor que não vai colher em determinadas áreas nesse momento. Quanto isso significa? Bom, isso é muito cedo para você fazer uma análise onde nós temos o maior percentual da soja ainda em condições de você restabelecer um potencial produtivo. Porém, se você observar as últimas chuvas que ocorreram, elas também não foram uniformes. O que nós precisamos para ter um parâmetro mais adequado é uma chuva de um volume razoável para bom, certo? Digamos assim,
uma chuva de 100 milímetros, aí você, no estado, bem distribuída, de uma forma homogênea, aí você restabelece uma condição e começa a fazer uma análise um pouco mais criteriosa disso, porque agora nós estamos na estiagem que é aquela dos óleos, que você vê as folhas murchas, abortando folhas, que é a defesa que a planta tem, começa a jogar, a se desfazer de algumas coisas, certo? Então, nós estamos nesse momento e precisamos um restabelecimento de uma condição para que você possa ter, então, ver qual que é o racional dessa estiagem, que ela persiste em locais, digamos, da fronteira oeste de forma mais incisiva, choveu menos. Então, e depois todas as outras regiões nós temos de forma maior ou menor grau, digamos, talvez a região nordeste é que apresente ali um potencial, uma condição mais favorável de todo o estado, que é uma coisa que naturalmente no estado você tem essa condição. Nordeste, uma condição hídrica mais favorável, e no noroeste uma condição com um pouco mais de dificuldade. Mas isso, no momento, você tem uma dificuldade maior ainda, porque tem todo esse mosaico da má distribuição das chuvas, má distribuição, e o volume também bastante variável entre uma localidade e outra, um município e outro, enfim, muito complexa essa estiagem, como todas elas, com características próprias de cada um. E um produtor traumatizado também, né, Alencar, que vem aí de tanto tempo com problemas, tantas estiagens seguidas, acaba até pensando, por exemplo, em alguns casos se fala em replantio, por exemplo, de tentativas de replantio. Não sei como é que foi o registro dessa alternativa aqui no estado. Sem dúvida, você teve essa condição, que ela ocorre, é um paliativo que o produtor tem quando você tem uma dificuldade por causa por falta de chuva ou por excesso, que nem aconteceu lá em novembro, teve que lançar mão do replantio. Então, e tem locais que replantou e não teve uma condição, porque o replantio sempre é mais complexo do que o plantio, certo? Então, nós temos esses relatos também. Tudo isso que você coloca tem, quer dizer, bom, teve. Agora, a dimensão que nós ainda não tem, porque isso você leva um tempo maior para você compilar os dados e ter essas informações de forma mais assertiva, porque é complexa. A atividade já é complexa, certo? Sim. Atividade, essa indústria a céu aberto, que é a agricultura, ela já é complexa. Quando você tem essas interferências das intempéries aí, da questão da chuva, associada a temperaturas elevadas, então isso causa um transtorno maior. Então é temerário você fazer um relato mais assertivo de uma situação que está em curso. Então ainda nós temos que aguardar uma situação mais clara, para que a gente saiba que as perdas elas estão ocorrendo, certo? Bom, a gente falou aí sobre soja até agora, mas o Rio Grande do Sul também tem uma boa área com milho, e o milho é uma cultura que se ressente, além da falta de chuva, também do excesso de calor, que é uma realidade que a gente vem enfrentando também, né, Alencar? Como é que está a situação do milho? Na verdade, assim, nós temos até na abertura da colheita do milho, lá o potencial do milho, ele se expressou naquela condição, lavoura de sequeiro. Então, assim, nós temos o milho, ele tem começa a ser plantado em julho e vai até dezembro, sai do noroeste e vai para o nordeste. Então, essa primeira metade que foi colhida, colhida não, que está pronta do milho, essa teve uma interferência menor da questão hídrica. Sim. E a outra área que hoje nós temos do milho, ela se concentra mais na região nordeste, que planta mais tarde, e em outras regiões. Então, assim, bom, o milho que foi colhido, ok. Aquele que está em fase ainda de florescimento ou anterior a isso, essa que está num risco maior. Então, o milho, tem produtor muito feliz com o resultado já realizado do milho, preocupado em não ter uma condição, digamos, para fazer a segunda safra de verão, certo? Então, você tá com essa dificuldade. Onde conseguiu colher, você observa muitas vezes que o produtor não conseguiu plantar. Em outros, o produtor está muito feliz porque conseguiu plantar aquilo que ele pensava, feijão ou soja, e está com um desenvolvimento adequado, onde choveu. Então, o milho, aquele que foi colhido, ok. Aquele que está por colher é um ponto de interrogação que nós temos que aguardar também
porque o milho ainda está em fase de desenvolvimento vegetativo, florescimento e enchimento de grãos, que são as 3 fases. Então, a de maior risco é florescimento e enchimento de grãos. Então, nós temos algumas regiões com um risco maior nessa cultura. Bom, e é o mosaico também, a exemplo do que acontece na soja, no milho também tem esse mosaico aí com diferentes épocas de plantio, diferentes condições climáticas também, né, Alencar? Sem dúvida, Thaís. O Rio Grande do Sul ele é diferente dos outros estados, certo? Então, sempre quando a gente vai falar nível de país, a condição do estado, metade norte e metade sul, são coisas diferentes. De solo, de próprio modelo de produtor que nós temos, são características diferentes, cultural e também de cultura, de plantio, de estratégia. Se você fizer na metade norte que faz na metade sul, você terá dificuldades, e assim como querer fazer o modelo de lá aqui. Então tem que ter esse aprendizado que tem, essas diferenças, assim como quem vai do Rio Grande do Sul para o centro-oeste é diferente, certo? Então, dentro do estado nós temos as diferenças que elas ocorrem no país, dentro das condições de solo, de topografia, de tamanho de produtor. Então, o estado é bem eclético. Por isso que é difícil você falar em termos de estado. Quando você fala para o país, tu tem essa dificuldade desse entendimento, certo? Pela forma com que ocorre o solo, a distribuição das chuvas, o tamanho do produtor, a estratégia de cada um. Então, essas diferenças são bem significativas. Bom, em relação ao arroz, a gente já tem algumas áreas aí na fronteira oeste começando a colheita, né, Alencar? Na verdade, assim, o arroz é uma cultura que ela é diferente das outras porque ela é toda irrigada. Então, você tem uma situação diferente todos os anos, principalmente, claro que quando tu tem temperatura ou baixa ou essas temperaturas elevadas, você tem toda a questão daquilo que a planta precisa. Tu tem o ideal que seria para o milho, para o arroz, teria assim, bom, um dia um calor, não esses calores exagerados, e uma noite com uma temperatura mais amena, que você tenha a respiração e fotossíntese, de forma a ter um balanço positivo, adequado. E quando você tem esse calor exagerado, causa um desbalanço. Então, tudo que sai dos parâmetros, eles começam a causar alguns transtornos em algumas situações e perdas em outras, dependendo do tamanho do que nós estamos falando. Nós estamos falando de temperatura de 35 graus ou de 40 graus, certo? Nós estamos falando de uma umidade relativa do ar de quanto? Então, tudo depende da dimensão daquilo que nós falamos, desses fenômenos considerados extremos aí que o Estado tem passado com essas características climáticas que nós estamos passando. Bom, a Emater tem revisado os números aí de projeções de safra para o Rio Grande do Sul. Vocês já fizeram uma adequação em relação àquela primeira projeção lá que não se tinha cenário algum ainda de como seria a safra de verão? Na verdade, assim, importante salientar que aquele cenário, tá, que ainda o que nós temos, é um cenário da história. Ele é baseado nos últimos 10 anos, na produtividade média dos últimos 10 anos. Então, isso é importante. Não se faz projeção se ia ter laninha, El Niño, enfim, toda essa condição do Estado. Então, ainda tem aquele, está se realizando os levantamentos, enfim, assim que tiver os novos levantamentos, com certeza a diretoria leva a informação. Tá certo, então. Muito obrigada, Alencar Ruggeri, pela participação aqui no programa. Nós agradecemos e à disposição. Quem sabe na próxima oportunidade nós falar de uma chuva generosa no estado, bem distribuída, uma condição ambiental mais favorável, porque os produtores efetivamente, a parte deles, fazem com muita eficiência e com muito entusiasmo, inclusive. Então, quiçá que a chuva retorne no estado aí para nós termos dias mais tranquilos. Pois é, no próximo bloco a gente tem a participação do João Castro, meteorologista. Esperamos que ele traga aí algum alento, alguma boa notícia para o produtor. Obrigada, Alencar. Um abraço. Até a próxima. A Granja na TV faz um rápido intervalo. Em seguidinha a gente volta com mais informação e o tempo também para você. Até já. Estamos de volta com a Granja na TV. E já imaginou você mais perto do seu sonho? A Ubrapop leva você até lá. Nas graduações híbridas e EAD, você garante 70% de desconto na matrícula e 40% no resto do curso. É a chance de fazer a graduação que você sempre sonhou, seja por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação.
A Ubra Pop oferece muitos caminhos para você alcançar seus objetivos. Tudo isso com flexibilidade de horários, plataforma intuitiva e excelência de ensino. São mais de 30 cursos à sua disposição. Escolha a sua área e siga o seu caminho. Não perca tempo e descubra um mundo de possibilidades. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Seu futuro começa na Ubra. Ubra Pop, nossas raízes são a conexão com o futuro. Segunda-feira é dia de acompanharmos as movimentações do mercado de grãos, da economia e cada vez mais da política com Gabriel Souza, analista da plataforma Grão Direto. Tudo bem, Gabriel? Olá, Thaís, tudo jóia? Cada vez mais a política aparecendo aqui nas nossas conversas de segunda-feira, né? Exatamente, né? Tem um impacto muito grande no agro e a gente está vendo os reflexos disso no preço. Bom, queria começar um pouco mais falando, na semana passada a gente falou bastante sobre a entrada do Trump e os reflexos disso no mercado. E aqui no Brasil a gente percebeu aí uma queda do dólar, por exemplo, que pela primeira vez em muitos dias aí baixou de R$6. Isso tem a ver com o posse do Trump? Como é que está a relação do dólar também com Chicago? Bom, o dólar acabou tendo uma valorização logo no primeiro instante ali com a posse do Trump, mas depois acabou entregando, né? Então o Brasil acabou tendo algumas questões ali que acabou favorecendo o real perante ao dólar, então teve essa desvalorização do dólar, né? Semana passada a gente viu até uma valorização um pouco mais expressiva no decorrer dela. Bom, e tem também dentro da política internacional aí a posição do governo argentino, né? O que tu traz pra gente sobre isso, Gabriel? Bom, o Milei, né, agora acabou definindo lá uma questão de corte, né, com relação à exportação de commodities. Isso trouxe ali um certo, né, no início lá falavam que ele até declarou que seria um corte mais expressivo, depois declararam que não ia ter esse corte e agora, por fim, veio uma certa parcela desse corte, que já beneficia demais o agricultor argentino. E como é que fica o reflexo disso para o produtor brasileiro e para os números mundiais aí de oferta e demanda? Bom, vamos lá, Thaís. Com relação à competitividade, né, a gente vê que os principais competidores ali com relação à exportação de soja, né, se a gente for analisar todo o complexo de soja, é os Estados Unidos e o Brasil. A Argentina, por mais que ela tenha, né, tá subido bastante com relação à produção e exportação, a partir de agora que ela começa a ficar um pouco mais competitiva. Porém, ainda a briga com relação à exportação, né, questão logística para levar essa soja até o destino final, principalmente China, ainda fica muito por conta da soja brasileira e da soja norte-americana. O que pode, né, trazer agora uma questão assim de competitividade maior da Argentina é justamente, né, esse corte acaba favorecendo ali com relação ao quanto de soja vai estar disponível no mercado, né, com relação à exportação. Então, pode ser que a Argentina agora comece a entrar um pouco mais nessa questão de exportação de soja. Sobre o Trump, voltando um pouquinho, né, na questão do início da nossa conversa, como é que está em relação aos preços? A gente tinha conversado na semana passada que tinha dado uma reagida, tinha passado de 10, que já era algo a se comemorar, né? Como é que estão as questões dos preços, dos prêmios ao produtor? Vamos lá. Considerando, né, o contrato de Chicago março, né, que é o que a gente vem acompanhando, né, o contrato mais líquido agora, ele acabou rompendo uma região muito interessante, tá? Até uma região que a gente comentou já anteriormente, que é os 10,50, né? O preço se mantendo acima, né, desses 10,50, ali 10,40 mais ou menos, ele traz uma expectativa de alta, tecnicamente falando, né, considerando alguns fatores gráficos, para atingir alguns alvos, né? Foi atingido durante a semana passada um gráfico que até a gente disponibiliza dentro da nossa análise de especialista, que é divulgada semanalmente na segunda-feira aqui na Grão Direto, e a gente atingiu o alvo de 10,70. Agora, né, após atingir esse alvo da semana anterior, a gente tem uma nova projeção para os 10,95 mais ou menos. Olha. Mas para isso acontecer, precisa ter alguns parâmetros ali, né, que sustentam essa análise técnica, que é justamente manter acima desses 10,50 no decorrer da semana. Então, se mantiver as 10,50 no decorrer da semana, dá para vislumbrar ali no horizonte uns 10,90, quase 11, então? Tecnicamente, sim. Então, pode ser que a gente esteja se aproximando cada vez mais do patamar dos 11, mas isso, né, o reflexo que o produtor vai acabar tendo aí no bolso, né, com relação à comercialização da soja brasileira, vai depender muito de dólar e prêmio. E a gente está passando já, Gabriel, voltando o olhar aqui para a safra mesmo, né? Já a colheita aí em alguns pontos do Brasil, está tudo correndo bem por enquanto, pelo menos no centro do país, né? Exato, algumas regiões, né, que são expressivamente produtivas, tá tendo uma colheita
pontual, né, que já vem semeando ali atrás o milho safrinha, porém, algumas regiões estão tendo problema com relação climática, então a chuva vem atrapalhando, isso pode até acabar impactando depois a informação de preço de milho. Muito bem. E o milho a gente acabou não falando também, né? Como é que tá aí o mercado físico? Geralmente tem uma movimentação mais perto aí do que o produtor está sentindo no bolso? Então, o milho está com um cenário complexo, né? Se a gente for analisar essa questão agora, principalmente do atraso da safrinha por questão climática, né? Então, Sim. isso pode acabar até impactando numa colheita um pouco mais tardia, e também numa certa redução, né, de estimativa dessa projeção de safra. Porém, a gente vê que o milho ele teve uma recorrência ali de altas, né? Se a gente for analisar as últimas semanas. E agora ele está numa região que ele acabou sentindo ali uma certa estabilidade, e é natural se ele retomar retornar, né, os preços num patamar um pouco mais baixo antes de conseguir projetar novos alvos, vamos dizer assim. Bom, vamos acompanhando então. Gabriel, obrigada pela participação. A gente se fala na segunda que vem. Até lá. Obrigado, Thaís. Uma boa semana. Obrigada igualmente. E vamos saber como vai ficar o tempo para a produção nos próximos dias com o meteorologista e diretor da Ignitia Weather para a América Latina, João Castro. Tudo bem, João? Olá, Thaís, tudo bem? Como vai? Tudo bem. Aqui no estúdio está tudo bem, mas já temos aí 26 municípios em situação de emergência decretada aqui no Rio Grande do Sul. Como é que está a situação aí no geral, especialmente mais focada nas regiões de produção? Pois é, Thaís, depois do mês de dezembro que tivemos aí chuvas, bem dizer, regulares, né, volumes de precipitação bastante elevados, várias regiões com mais de 130 milímetros no mês de dezembro. Por outro lado, no mês de janeiro, ele tem se mostrado aí bastante desafiador. São várias regiões e esse padrão aí de chuva irregular, ele tá generalizado, né, Thaís, vamos dizer, todo o estado, né? Então, a gente tem regiões aí que têm recebido, de fato, muito pouca chuva. Isso porque as frentes frias, Thaís, elas têm até se formado, mas bem lá embaixo na Argentina, e quando elas passam, elas já estão lá dentro do mar, já estão lá no oceano, então não traz praticamente nada de precipitação, pouca nebulosidade, alguma coisinha mais na faixa litorânea, e por isso a gente vê esse cenário desafiador em boa parte do estado, especialmente lá na região oeste do estado, que até mesmo no mês de dezembro algumas regiões não tiveram aí bons meses de chuva. O mês de dezembro, no caso, não foi tão bom de chuva. E agora em janeiro repetindo, né? Então, o cenário é bastante preocupante. Pois é, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, no fim de semana, e Porto Alegre, região metropolitana, a gente percebeu, assim, pancadas de chuva, um alto volume num curto período de tempo, e aí depois passou e abre sol, e aí transpira tudo, evapotranspiração que chama, né, João? Isso, evapotranspiração. Exatamente, Thaís. A chuva está sendo muito picada, né? Então, não é aquela chuva de frente fria, constante, fica 2, 3 dias ali com chuva volumosa. Então, está sendo uma chuva mais gerada especialmente por conta do calor. E essa chuva ocasionada por conta do calor é como você relatou. Ela é uma chuva picada, localizada, chove eventualmente bem, 15, 20 milímetros. Até ontem choveu na região metropolitana, choveu um pouquinho mais para baixo ali, pegando a região de Camaquã, mas são chuvas muito localizadas, né, Thaís? Até com volumes interessantes, 20, 25. Mas muito localizado em um curto espaço de tempo e logo em seguida volta esse tempo seco, né, quente. Então a demanda, né, por água das plantas é muito elevada. Então essa chuva com certeza ela vai embora muito rapidamente. Até porque já vem num cenário de deficiência hídrica, né? Então aquela chuva que ela vem, ela não consegue nem repor o que já está faltando. O solo não tem reserva daquela umidade, né? Exato, porque a chuva é muito curta, em volume não tão elevado. E o que dá para esperar para essa semana, João? Tem algum alento pela frente? O que nós temos, Thaís, aí? Um cenário, de certa forma, né, que traz um pouquinho de esperança para o produtor, mas mais restrito na metade norte do estado. Então, ainda segunda, terça e quarta, a gente tem um cenário positivo em relação à expectativa de chuvas, especialmente na metade norte. Então, regiões lá, se a gente pegar Erechim, descer um pouquinho mais ali, Passo Fundo, Carazinho, são regiões que devem receber chuvas, especialmente na terça e quarta-feira. São volumes interessantes até mesmo nessa segunda. São volumes interessantes ali acima de 10, 15 milímetros, 20, mas eles vão ficar restritos aí nesses 2 dias, tá? Já, por outro lado, na metade sul do estado, no centro, oeste do estado, a tendência é que não tenha chuva. Isso porque essa chuva de agora, que eu estou mencionando para vocês,
ela deve ficar mais restrita ali na metade norte, região metropolitana, serra e litoral, tá? Então, essa chuva ela deve acontecer e já na quinta-feira essa chuva abre espaço para uma nova janela de tempo seco, tá? Por conta de uma alta pressão que deve se estabelecer novamente, né? A alta pressão agora no verão, ela fica bem posicionada ali no oceano e causa esse tempo seco. Então, chuva, metade norte, serra e litoral, pelo menos até de quarta-feira, volumes interessantes, mas na metade sul, nada de chuva. Esse cenário, Thaís, deve dar uma mudada, mas está muito longe, né, Thaís? Tem uma expectativa de lá, a partir da próxima quinta, aí sim, a frente fria subir e conseguir mudar um pouco esse parâmetro. Mas está bastante longe, né, Thaís? Tem que torcer o pescoço, como diz o presidente da ProSoja, e ficar olhando para o céu e esperar. Bom, só para a gente encerrar rapidamente, temperatura vai ficar também nesse patamar alto aí, acima de 30? A temperatura deve ficar elevada nessas regiões que vão ficar sem nebulosidade. Então, ali, se a gente pegar metade, centro para baixo, temperaturas na faixa dos 30, 31, a temperatura máxima, ali na volta das 3 da tarde. Por outro lado, lá no norte, serra e litoral, a temperatura vai ter um pouco mais de nebulosidade, então a temperatura não sobe tanto, deve ficar abaixo de 30, tem 28, 27. Tá certo, então, João Castro, muito obrigada por hoje. A gente volta na segunda-feira com você com outras informações. Obrigada. Até mais, Thaís. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.